Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia. E o tema que eu escolhi para hoje, aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, para verem o resto dos vídeos. O tema que eu escolhi para hoje é a perturbação hermenêutica. Como já devem ter reparado naquilo que eu falo nos meus vídeos, principalmente para quem costuma acompanhar o meu trabalho, eu falo muito acerca da hermenêutica, do exercício hermenêutico, do exercício interpretativo, para quem não estiver familiarizado com a palavra hermenêutica. Sempre que eu falar em hermenêutica podem substituir por interpretação, por exemplo, se não estiverem habituados à palavra. E eu mostro como há muito de inconsciente no nosso exercício interpretativo. E uma pessoa nem sempre quer compreender o objeto interpretativo que uma pessoa está a interpretar. Nem sempre a zona de interpretação, o nosso exercício interpretativo, acontece dentro da zona de conforto intelectual. Nem sempre há conforto intelectual quando uma pessoa interpreta um objeto interpretativo. Pode ser uma crença, uma teoria, uma ideia, uma ideologia, seja o que for. Por vezes nós lidamos com aquilo que não concordamos, a prioristicamente, lidamos com um assunto com o qual não concordamos, diante do qual não acreditamos, um assunto desconfortável, desagradável, porque este assunto pode ser enquadrado dentro daquilo que se poderá chamar de objeto interpretativo. Portanto, nem sempre é fácil quando nós interpretamos algo. Por vezes nós temos uma ideologia política ou somos de esquerda e interpretamos um objeto interpretativo de algo que é de direita. Por vezes somos de direita e interpretamos algo que é de esquerda, entre aspas. Isto relativamente e entre aspas mesmo. E nem sempre é fácil, porque às vezes lidamos com... Às vezes quando estamos a interpretar algo, nós somos obrigados a colocar o nosso sistema de crenças em causa. Somos obrigados a colocar todas as nossas crenças em causa. E principalmente quando nós somos obrigados a colocar em causa crenças em que nós poderemos estar apegados, por isso é que eu falo muito que o que mais condiciona o exercício hermenêutico é o nosso ego, o nosso medo, são os nossos bloqueios e apegos intelectuais. Principalmente quando nós estamos a entrar nessa zona de desconforto intelectual, é que se poderá dar a perturbação hermenêutica. Nós temos que compreender que nós só aprendemos verdadeiramente fora da nossa zona de conforto intelectual. Portanto, só poderemos aprender algo verdadeiramente novo e fazer uma transformação profunda na nossa consciência, principalmente quando nós entramos dentro da zona de desconforto intelectual. Portanto, conforto e desconforto intelectual eles fazem parte da aprendizagem, fazem parte do nosso estado de consciência, de uma maneira ou de outra. Agora, perturbação hermenêutica é outra coisa. Perturbação hermenêutica é quando uma pessoa entra dentro ou sai da zona de conforto intelectual e de repente fica perturbada. Parece que algum assunto, por alguma razão, mexe com ela, perturba profundamente, de repente tem de colocar em causa a sua forma filosófica de ver a vida, no sentido geral. Principalmente quando a pessoa lida com assuntos difíceis. Difíceis de acreditar, difíceis de compreender, difíceis de concordar. E a perturbação hermenêutica pode acontecer a qualquer pessoa. Não interessa se a pessoa é muito inteligente, pouco inteligente, seja isto, se vale o que vale, seja isto relativo. Isto acontece com qualquer pessoa. Porque às vezes uma pessoa quando se lida com um assunto novo, um assunto diferente, uma pessoa às vezes é obrigada a colocar as suas crenças em causa. É obrigado a repensar as suas escolhas em termos de sistema de crenças, porque uma crença é um saber em que uma pessoa escolhe acreditar. Por exemplo, é isso que eu falo na teoria de sistemática. Eu tenho um vídeo a falar acerca disso também, ou na quadra sistemática. Portanto, nós temos de aprender a colocar em causa, quando nós vamos para um exercício hermenêutico, que eu já falei, que é o estágio a priorístico e o estágio posteriorístico. O estágio a priorístico é aquele em que uma pessoa, antes de entrar no exercício interpretativo, já tem uma data de bagagens, de preconceitos, pode ou não ter abertura consciencial, pode ou não ter bloqueios e apegos intelectuais, uma pessoa leva preconceitos para a experiência. Depois, no estágio posteriorístico, uma pessoa começa a reagir ao objeto interpretativo, até depois tirar de uma maneira ou de outra uma conclusão que também deve estar em aberto. E a perturbação hermenêutica ela acontece principalmente no estágio posteriorístico. Quando uma pessoa começa a entrar em contato com o objeto interpretativo, que de repente começa a obrigar a pessoa a repensar as suas escolhas, as suas crenças, a sua consciência, os seus saberes, e que depois de entrar na zona de desconforto intelectual pode chegar a um pico de perturbação hermenêutica, que é que uma pessoa começa a ficar perturbada, agressiva, pode ficar mesmo como é que eu ia dizer? Começar a lidar com emoções nada agradáveis. Isso tem a ver com a perturbação hermenêutica. Vamos imaginar, por exemplo, porque eu tenho de sempre puxar
para colocar em cima da mesa e para ajudar as pessoas a pensar acerca do assunto, tento colocar cenas fortes que é para pôr as pessoas a pensar. Vamos imaginar que de repente aparece aqui uma ideia, uma teoria, uma experiência, uma prova de que os extraterrestres existem. Vamos imaginar que a pessoa passou a vida toda a acreditar que isso não era possível, que isso era falso, que isso não poderia ser, como é que não faz sentido, ou até em termos de um enquadramento científico não podem viajar acima da velocidade da luz, portanto como é que vêm para cá, todo esse tipo de coisas. Vamos imaginar que de repente aparece uma prova, mesmo, um documento, com provas, ou seja o que for, aparece uma prova qualquer, física, de que os extraterrestres existem. Como é que uma pessoa que passou a vida inteira a criar na sua cabeça que é impossível eles existirem, que eles não podem vir aqui, ou que seja o que for, como é que ela vai reagir interpretativamente a isso? Porque ela já tem bagagens. Se ela já criou a certeza absoluta que eles não existem ou não podem existir, ela já tem ali uma certeza absoluta. Poderá ter um apego intelectual, poderá ter uma crença apegada. Não, eles não podem existir, seja o que for. Portanto, já leva a prioristicamente um estágio priorístico para a experiência interpretativa em que de repente está uma prova que eles existem verdadeiramente. Como é que ela vai reagir interpretativamente a isso? Ela vai querer compreender esse objeto interpretativo tal como ele está? Ela vai conseguir lidar com esse desconforto intelectual? Ou vai ficar com uma perturbação hermenêutica tão grande que só irá fugir com emoções negativas e que só irá reagir com falácias de espantalho, que é deturpar os argumentos para tornar mais facilmente refutável? Porque nós podemos passar a vida toda a fugir dos assuntos que nos são desconfortáveis, que nos provocam desconforto intelectual e que poderão até provocar perturbação hermenêutica, porque a perturbação hermenêutica, no meu entender, é um degrau mais acima do desconforto intelectual. Portanto, nós temos de estar habituados a lidar com o desconforto intelectual. Quando chega à perturbação hermenêutica, a pessoa fica cega quase. Portanto, como é que a pessoa irá reagir a isso? Se a pessoa, na sua consciência, passou o tempo todo a criar a ideia de que é impossível, que não pode existir, extraterrestres não podem existir. Como é que a pessoa reage a esse objeto interpretativo, a essa prova? Isto é uma questão que uma pessoa deve colocar. Como é que uma pessoa reage quando passa a vida toda a acreditar que é impossível determinadas coisas? Como é que uma pessoa reage quando idolatra Isaac Newton, a figura de Isaac Newton? Vamos imaginar um britânico físico que idolatrava a figura de Isaac Newton. De repente aparece Albert Einstein com a teoria da relatividade, que de repente é provado que ela está certa e que Isaac Newton não está errado ou não está tão completo. Como é que essa pessoa reage a isso? Como é que essa figura da autoridade intelectual e científica de repente reage a isso? Como é que ela reagiu a isso? Porque consta que quando... Já não me lembro quem é que estava a fazer os cálculos. Porque uma coisa é física teórica, outra coisa é física aplicada. E de repente diz Albert Einstein está certo, Isaac Newton está errado. Numa conferência, de repente, metade das pessoas que lá estavam saíram. Porquê é que elas saíram? Porquê é que elas abandonaram logo a conferência? Não queriam acreditar que aquilo era possível. Porquê é que não queriam acreditar que era possível? Mesmo sendo provado, empiricamente. Porque há uma questão que tem a ver com apegos e bloqueios intelectuais que nos condicionam na relação interpretativa com as coisas. O que aconteceu nesse momento foi uma perturbação hermenêutica. Eles não poderiam acreditar que aquilo era verdade. Que de repente o Isaac Newton deixou de ser a figura mais importante na física ou a figura máxima na física, ou seja o que for. Apesar de ser uma figura muito importante, foi muito importante a sua descoberta para a humanidade, a sua descoberta, os seus desenvolvimentos científicos. Estão a compreender? Como é que nós reagimos quando de repente as nossas crenças são completamente abaladas? Quando de repente aparece um martelo de Nietzsche e arrebenta com as nossas crenças? Como é que nós reagimos a isso? Se nós estivermos habituados a ter liberdade intelectual e não nos apegarmos a nada e ter cuidado com as certezas absolutas e temos curiosidade intelectual e vamos lendo e aprendendo coisas novas, é uma coisa. Se nós começamos de forma inconsciente a ter bloqueios intelectuais, apegos intelectuais, as coisas têm de ser assim, não podem ser de outra maneira, e começamos a entrar nessa zona de conforto e não queremos sair dali, é natural que quando de repente aparece alguma coisa que desconstrua completamente as nossas crenças e que demonstra incongruência e falibilidade, que de repente surge uma perturbação hermenêutica. Portanto, nós temos de aprender a colocar em causa estas coisas. Porque nós poderemos estar a viver no nosso dia-a-dia perturbações hermenêuticas relativamente a determinados assuntos que significam, no fundo, que nós estamos a fugir da verdade. Nós não queremos a verdade tal como ela é. Porque a verdade pode ser de uma forma desconfortável. A verdade pode ser de uma maneira que me seja profundamente desconfortável relativamente às minhas crenças. E como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com os objetos interpretativos, com as coisas, com os assuntos, com as notícias que me aparecem à minha frente?
Eu quero compreendê-los verdadeiramente, principalmente quando eles mexem com o meu sistema de crenças. Eu quero compreendê-los, mesmo que eu tenha de abandonar algumas crenças. Eu prefiro fugir deles. Porque há três grandes formas de uma pessoa reagir. Ou uma pessoa realiza o princípio compreensivo, como eu chamo, que é tentar verdadeiramente compreender o objeto interpretativo, colocar como centro do exercício hermenêutico a compreensão do objeto interpretativo. Temos depois também o princípio denigrativo, é que uma pessoa faz tudo, mesmo que de forma inconsciente, para denegrir o objeto interpretativo, para uma pessoa continuar a pensar da mesma maneira, criando aquilo que é mais comum, uma das falácias mais comuns, que é a falácia de espantalho. Ou uma pessoa foge, que é o princípio da fuga. O princípio da fuga é mais comum. Pá, covardia hermenêutica. Pode-se chamar, olha, dei o nome agora, covardia hermenêutica. É fuga. Uma pessoa fica com medo e foge. E não enfrenta o medo no exercício interpretativo. E não coloca em causa o seu próprio sistema de crença. Estão a compreender? A perturbação hermenêutica acontece com muita frequência nas pessoas. Quando elas têm apegos, quando elas têm bloqueios intelectuais, quando elas têm um conservadorismo intelectual inconsciente e querem conservar ao máximo as suas crenças, mesmo que tudo à sua volta seja a dizer que é preciso abandonar isso. Ou é preciso repensar isso. Porque isso não eu valorizo muito o relativismo intelectual e hermenêutico. Uma pessoa tem de aprender a colocar as coisas em pé de igualdade para estar livre para aprender com elas e para se poder transformar e mudar. Não devemos andar sempre a julgar as crenças diferentes, porque este vídeo não serve para ser julgador nem moralista. Eu quero falar no sentido formal, para pôr as pessoas a pensar acerca das coisas. Porque nós às vezes podemos estar, isto é uma questão de filosofia aplicada também, nós às vezes podemos estar a fazer tudo para conservar determinadas crenças, que são muitas vezes exatamente essas crenças que nos põem infelizes e miseráveis. E que não nos permitem nós abrir-nos para novas realidades, para novas experiências, para novas ideias, para novos conhecimentos, para uma nova consciência, para uma expansão da nossa consciência. Estão a compreender? Portanto, fica aqui um pequeno vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica da ciência filosófica e individuologia acerca de hermenêutica e filosofia aplicada, de uma maneira ou de outra. Portanto, se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like. Eu digo sempre isto porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. E, portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.